Olá, eu sou a Caroline Detilia, repórter de tecnologia da Forbes Brasil, e eu estou aqui para mais um Forbescast, programa de entrevistas com os principais executivos do Brasil, onde falamos sobre negócios, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. O assunto de hoje é crucial para o futuro das empresas no Brasil e no mundo, a inteligência artificial. Para falar disso, trouxemos aqui 3 executivos, o Davi Dias, sócio da EY e líder de inteligência artificial da consultoria, a Cristiane Gomes, diretora de tecnologia e digital da Motiva, antiga CCR, e o Leonardo Delia, CFO da Louis Dreyfus Company, LDC. Então, gente, para começar, eu queria falar um pouco do panorama da inteligência artificial, porque essa tecnologia ganhou força ali em 2023 para o público comum, com a ascensão do ChatGPT, OpenAI. Foi quando todo mundo começou a entender o que de fato seria a inteligência artificial para além do universo do Vale do Silício, das empresas de tecnologia. E hoje, apenas 2 anos depois, a gente já está falando de agentes de IA que conversam entre si, que trabalham sozinhos. Então, para começar, Davi, eu queria falar com você e te perguntar, como que você enxerga essa evolução nos últimos anos e qual é a maturidade hoje das empresas no Brasil em termos de inteligência artificial? Bacana. Eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que a gente teve um momento de disrupção em novembro de 22 com o lançamento do ChatGPT. Então, a OpenAI lança o ChatGPT e mais até importante do que a tecnologia que ele aportou, inteligência artificial generativa, foi um passo gigante na democratização. Qualquer pessoa que tinha um acesso à internet tinha um acesso a uma inteligência artificial de última geração. Essa inteligência artificial não estava na NASA, essa inteligência artificial não estava no Pentágono, essa inteligência artificial estava disponível para qualquer cidadão que tinha um link de internet. Eu acho que esses 2 vetores, a democratização e um avanço brutal do ponto de vista de tecnológico, foi uma grande disrupção. Então, novembro de 22 é um marco na história da inteligência artificial. E rapidamente as empresas entenderam isso como uma grande oportunidade. E aí você tem o ano de 23, onde teve muita experimentação. As empresas experimentaram muito. No ano de 24, vis-a-vis o que aconteceu durante a experimentação, elas entenderam que sim, essa tecnologia é viável, sim, essa tecnologia pode me trazer produtividade, essa tecnologia pode me trazer melhoria na tomada de decisão dentro da organização, essa tecnologia pode me trazer aumento de receita. Então eles começaram a criar os projetos para escalar essa tecnologia dentro da organização como um todo. E eu acho que agora, no ano de 25, o que está acontecendo continua os projetos para escalar a tecnologia por toda a organização, mas agora com um viés muito forte do que a gente chama de Responsible AI, inteligência artificial responsável. Então eu acho que esse é o momento. O nosso último pulse, a gente faz um pulse com as empresas, foram mais de 4.000 entrevistas, e ele foi de dezembro agora de 24, 98% dos entrevistados estavam investindo ou iriam investir nos próximos 6 meses em inteligência artificial. Isso no universo de empresas. Então, esse é o panorama que a gente tem hoje com relação à inteligência artificial, incluindo inteligência artificial generativa. Certo. Só antes da gente passar, enfim, você poderia explicar para o público o que é a Responsible AI? Claro. A Responsible AI é implementar a inteligência artificial, mas olhando muito para a segurança, explicabilidade dos modelos, ou seja, o que os modelos estão respondendo, por que eles estão entregando aquele tipo de resposta. Toda a questão também de privacidade de dados que deva ser incorporado nesses projetos, a questão também de retirar qualquer tipo de viés que possa ocorrer dentro de uma inteligência artificial. Então isso é trabalhar, e também o ponto forte de ética, que está ligado a todos eles. Isso é
o que a gente chama de Responsible AI, ou seja, vou fazer projetos de inteligência artificial, vou gerar mais receita para a companhia, vou gerar produtividade para a companhia, mas eu vou estar muito atento às questões regulatórias, às questões de segurança, às questões éticas. Esse é o Responsible AI. Certo, obrigada. E, Cris, falando um pouquinho agora sobre a Motiva, no fim do ano passado, outubro mais ou menos, vocês anunciaram um investimento milionário no desenvolvimento, na aceleração de tecnologia e digital, salvo engano, 500 milhões de reais, até um pouco mais, né, segundo o que a gente estava falando ali nos bastidores. E eu queria entender, Cris, como que foi o entendimento da empresa, né, e receber a IA tá bombando, tudo é IA, tudo é novidade, tecnologia. Como que foi para vocês sentarem, entenderem o que funcionaria para vocês, o que não funcionaria e como que vocês desdobraram a partir daí o trabalho do setor de tecnologia? Tá certo. Vamos lá, Carol. Na verdade, nós começamos um movimento na área de tecnologia e digital lá no início de 2023. Então, antes até, né, do hype da IA, onde, na verdade, a tecnologia e digital passou a ser uma habilitadora estratégica para o cumprimento da ambição da companhia. Acho que isso é o mais importante, né? Antes da gente falar de tecnologia, a gente falar de negócio. Então, houve todo um trabalho, uma revisão do planejamento estratégico da companhia em 2023, e uma das alavancas e aceleradores para viabilizar essa estratégia é a tecnologia e digital. Então, parte desses mais de 500 milhões de reais que foram investidos em 2024 foram justamente destinados a gente preparar todas as tecnologias, e a nossa área de tecnologia ela vai muito além da tecnologia tradicional. Nós fizemos a convergência entre a chamada IT e OT, aquela tecnologia tradicional de sistemas, aplicações, infraestrutura, cibersegurança, com aquela tecnologia que está no campo, está na operação, aquela tecnologia de engenharia de automação, engenharia eletroeletrônica. Então, essa junção faz com que a gente tenha, de fato, acesso a todas as informações, todos os dados, na verdade, e, por meio de tecnologia, a gente possa, de fato, acelerar produtividade, eficiência e, principalmente, prestar um melhor serviço para os clientes. Então, esse é o pano de fundo. Já, né, no ano passado, como o Davi bem comentou, né, nós já vínhamos experimentando e utilizando já na nossa realidade a inteligência artificial, modelos matemáticos e modelos estatísticos há décadas. Eu me lembro que eu mesma, ainda, né, muito embrionária, a gente desenvolveu um modelo há 12 anos atrás e a gente aplicou isso nas nossas rodovias e a gente usa até hoje. Esse modelo foi melhorando. Isso é inteligência artificial tradicional, matemática e estatística. A provocação da IA generativa, ela veio justamente no sentido de como é que a tecnologia acelera e habilita a estratégia da companhia. E aí, a partir disso, né, o que nós tomamos de decisão? Primeira coisa, nós precisávamos ter, principalmente, né, o buy-in ou o patrocínio do board, do CEO, dos vice-presidentes. Isso é crucial para a gente falar, não de tecnologia, mas a gente falar de negócio que vai mudar a partir de uma determinada tecnologia. Isso foi sensacional. Nós apresentamos um modelo de como a gente poderia se organizar em termos de trazer a IA generativa de maneira planejada, de maneira estruturada e com todo o cuidado, porque no final do dia nós precisamos gerar valor. Gerar valor para o cliente, gerar valor para os stakeholders. E assim fizemos. Nós também tomamos uma decisão que eu acho que foi muito acertada de trazermos um parceiro, trazermos uma consultoria para nos apoiar, para trazer experiência, trazer metodologia e realmente fazer com que uma jornada fosse desenhada. Então, por isso que a gente batizou de jornada de IA generativa. E essa jornada, ela começa, né? Ela começou, na verdade, já no ano passado, com uma avaliação, que a gente chamou de avaliação da maturidade e prontidão para que nós começássemos a implementar a IA generativa. Não é simples, por mais que a gente tenha um GPT que as pessoas todas utilizam, quando nós falamos do ambiente empresarial, existe toda uma nuance super relevante de segurança, uma nuance muito fundamental de qualidade dos dados e, principalmente, né, a gente não escolher a tecnologia pela tecnologia, mas sim focar em casos que realmente vão entregar valor. Então, essa análise de maturidade, ela trouxe para a gente uma priorização. De onde começar? Por onde começar?
E esse foi o segundo passo, né? Fundamental também dentro da jornada e acontece simultaneamente, que é o letramento da companhia. É algo muito novo, então a gente precisa realmente capacitar desde os times de tecnologia, mas principalmente as áreas de negócio e o próprio board. Isso vem acontecendo, de novo, é uma jornada, né? E além disso tudo, né, para conter e para a gente também começar a demonstrar, né, não só conter expectativas, mas atender expectativas, nós elencamos alguns casos de áreas de negócio que estavam mais prontas a partir da nossa análise de prontidão, e aí nós já começamos a executar algumas provas de conceito e já estamos hoje, né, isso foi lá naquela época, né, hoje com alguns produtos digitais já sendo desenvolvidos e já praticamente em fase de escalação. Certo, nossa, eu já quero ouvir mais sobre esses modelos, mas vamos falar um pouquinho também com o Léo. A Cris citou justamente essa questão do letramento do C-Level. E aí eu pergunto para você, né? O Leonardo, como eu falei no começo do episódio, ele é CFO. Então, você cuida ali das finanças, do setor financeiro. Talvez a tecnologia, principalmente há um tempo atrás, não estava tão presente no seu dia a dia, ou era isso, uma ferramenta, né? A tecnologia sempre foi, ainda é mesmo com a IA, uma ferramenta. Mas eu queria entender de você, como é que foi? Quando essa onda da inteligência artificial chegou e levando tudo, como que foi para você, como um executivo de finanças, da área administrativa, lidar com essa nova tecnologia e trazer ela para dentro da companhia e apoiar isso, seus pares da tecnologia? 2 momentos, Carol. Acho que tem um primeiro momento que, quando a gente começou a ser apresentado a quais eram as possibilidades, tem aquele momento da ansiedade, né? De que começa a imaginação começa a fluir de tudo que essas ferramentas elas podem entregar. Mas aí, assim, do lado de uma pessoa que não é de tecnologia, tem a dificuldade de você realmente tangibilizar isso, né? Então, acho que foi o segundo momento que a Cris citou. Acho que buscar uma ajuda externa foi super relevante para a gente também, para conseguir ser mundo assim mais pragmático, para realmente conseguir criar os casos de uso efetivo. Então, eu acho que eu comecei a, vamos dizer assim, para casos de uso, a gente começou a ser exposto às possibilidades ali final de 2023. E aí o ano passado foi esse ano realmente de começar a sair um pouco daquela ansiedade inicial que foi segundo semestre de 23, que todas as possibilidades que estavam sendo apresentadas, a gente começar a focar e olhar de forma mais pragmática o que a gente poderia realmente extrair de valor desse monte de ferramenta. Porque senão a gente estava ainda muito num uso muito raso das oportunidades. Então, acho que a busca de um parceiro, no nosso caso, foi importante porque ajudou a gente a focar e entender melhor os caminhos e aonde a gente tinha realmente valor para extrair das ferramentas. Eu acho que o Davi falou uma coisa também, a evolução está sendo muito rápida, né? Para quem não está diretamente no dia a dia dessas tecnologias, a gente não tem esse acesso de tudo novo que está sendo criado. Então, também para a gente conseguir entender todas as possibilidades, onde eu consigo encaixar cada uma das ferramentas, se eu preciso realmente dar um tiro de canhão, usar uma AI generativa, ou se as ferramentas podem ser muito mais simples. Acho que essa grande discussão, como que a gente segue com cada um desses caminhos. E, Davi, aproveitando justamente isso, o papel da consultoria, o papel de uma orientação correta, você citou uma coisa ótima, que é isso, dar o tiro de canhão e falar, vou apostar em inteligência artificial generativa. Mas, às vezes, o seu negócio não tem fit com a inteligência artificial generativa. É diferente uma empresa de comunicação, por exemplo, que tem atendimento ao cliente ali no dia a dia, de uma empresa que precisa de análise de dados, né? São áreas completamente diferentes. Então, Davi, como que a UI atua para direcionar as empresas e ajudar as companhias a escolher casos de usos corretos, usar a tecnologia da melhor maneira possível para extrair valor para o negócio? Acho que a Cris colocou muito bem, a UI entende como uma jornada, não a aplicação de um caso de uso ou de 2 casos de uso, até porque a jornada ela tem ela tem o mérito de criar um ciclo virtuoso e exponencial. Quanto mais casos de uso eu vou fazendo e mais esses casos de uso se conectam, o valor que essa jornada entrega é muito maior. Então, a gente acredita muito na jornada. A gente acredita muito na experimentação também, óbvio,
é necessária experimentação, mas dentro de uma jornada tem 2 vetores que são fundamentais e tem muito a ver com o que a Cris e o Léo falaram. O primeiro vetor é um vetor de letramento. Tá? Como é uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia e que rapidamente ela se transforma, tá? Ou ela evolui, a palavra que vocês acharem que mais faz sentido, o letramento constante é fundamental. E do letramento que vai do estagiário da companhia ao presidente. Inclusive, foi um trabalho que nós fizemos, estamos fazendo ainda com a Cris lá na Motiva, tá? Porque, desculpa, mas até semana passada era CCR, então vamos lá. E esse trabalho é um trabalho constante, letramento é fundamental, então é fundamental o letramento inclusive na própria UI. Dos 400 mil funcionários globais, a gente tem um letramento constante em inteligência artificial para os 400 mil funcionários. E o outro vetor é um vetor de governança, que também foi muito bem destacado aqui nos 2 casos. Como que eu organizo essa jornada? Por onde que eu começo? Quais são os casos de uso que eu já estou pronto para fazer e possam gerar valor? Em 23, era muito comum escutar coisas do tipo, não, mas para mexer com inteligência artificial ou começar uma jornada, você precisa primeiro fazer com que todos os seus dados estejam prontos. E, com o tempo, a gente acabou descobrindo que não. Tem casos de uso que eu já estou pronto para fazer vis-a-vis o que a inteligência artificial pode entregar, do tipo a possibilidade de ler dado não estruturado, ou seja, um texto, um vídeo, um SharePoint, entendeu? Então, de extrair informação, insight desse tipo de dado. Então, eu não preciso ter toda a minha base de dados já pronta. Tem vários casos de uso que eu já posso aplicar rapidamente. Então, ao mesmo tempo, se eu tenho um caso de uso que necessita de uma base de dados estruturada, o grande questionamento é quando que essa base vai ficar pronta? Setembro de 2026? Beleza. Então, em setembro de 2026, eu tenho esse caso de uso que eu vou poder implementar. Em outras palavras, é criar um roadmap, tá, de casos de uso, assim como um roadmap do que é necessário para que esses casos de uso aconteçam. É como se a gente fizesse um game plan. Então, o que a gente entende é que a questão de letramento é super importante, a questão de governança é super importante e entender que não é a implementação de um caso de uso, e sim de uma jornada. Sim, a companhia precisa estar muito alinhada, as metas, as métricas têm que estar muito definidas e como a gente também estava conversando antes, é muito difícil traduzir às vezes para pessoas que estão fora dessa área o impacto real disso, né, da inteligência artificial, por exemplo. Por isso, aproveitando a sua fala sobre casos de uso, eu queria, Cris, que você contasse um pouquinho das aplicações dentro da Motiva hoje, como que vocês estão utilizando a inteligência artificial. Se você puder comentar alguns casos, eu li um super interessante sobre drones que passam pelas estradas e verificam acidentes, enfim. Se você puder falar um pouquinho desses casos, seria ótimo. Tá certo, Carol. Eu acho que antes de eu falar de casos, só para enfatizar um pouco a fala do Davi, né? A IA generativa ela não vai resolver todos os casos de uso. Esse, por exemplo, do drone, ele não usa IA generativa. Ele usa inteligência artificial tradicional, porque ele capta os dados e a inteligência artificial trata tudo isso, né? Um outro exemplo super importante que a gente usa, nós temos câmeras ao longo das nossas rodovias todas para fins de monitoramento e segurança. Essas câmeras, elas já possuem dentro do seu próprio equipamento o que nós chamamos de detector automático de incidentes. É uma inteligência artificial ali dentro que, a partir do momento que acontece alguma coisa anômala do funcionamento normal da rodovia, ele já aciona um comando dentro do nosso centro de comando e controle. Então, essa não é a GenAI. Como você falou anteriormente, a IA generativa ela vai atender muitas necessidades, vai melhorar a produtividade, vai trazer agentes, mas ela não foi feita e nem será utilizada para todo e qualquer caso. Então, acho que isso é importante, porque existe essa ansiedade, né? A gente ouve muito falar, olha, vem para cá e coloque IA generativa. Não, espera um pouco. Vamos entender primeiro qual é a necessidade, a gente fala muito, né, Davi? Qual é a sua dor?
o como nós estamos preparados, né? Nós, aí eu digo nós, tecnologia, dados, segurança e a própria área de negócio é fundamental nessa jornada de inteligência artificial. A área de negócio ela tem que ser a responsável pela iniciativa. Não é e nem nunca foi um projeto de tecnologia. É um projeto de negócio. Então, lá, o que a gente faz e está fazendo, né? A partir do desenho, que a gente chama de setup inicial, até porque também, né, não existe tempo e não faz sentido você fazer todo o desenho do processo, todo o desenho da governança, toda a definição de métricas e metas e, principalmente, né, os gates de tomada de decisão, para daí depois você fazer o business case e para daí depois experimentar. Então, o que nós fizemos? A gente desenhou um setup básico, criou um ambiente de inteligência artificial também inicial, mas com todos os seus guardrails e seguranças necessárias. E começamos, sim, já a utilizar a IA generativa. Em que áreas? Inicialmente no jurídico. Jurídico, né? Legal é uma área que já existem inúmeras ferramentas já prontas. Então, esse também foi um outro acelerador que a consultoria nos ajudou muito. Para que eu vou ficar desenvolvendo dentro do meu hub digital, sendo que o mercado já desenvolveu? Então, essa aceleração também a gente está trazendo para dentro. Então, o jurídico, tanto para contencioso, quanto para consultivo, enfim, área jurídica em geral. A área de compras, né? Nós temos um centro de serviço compartilhado que atende todas as nossas operações. Então, a área de compras também é um deles, né? Nós estamos exatamente no refinamento do MVP nesse momento. Já nas operações, nós estamos trabalhando com desenvolvimento voltado para manutenções preditivas, ou seja, nós fazemos gestão de ativos, né? São 39 negócios diferentes, são 3.600 e muitos quilômetros de rodovia, são 3 milhões de passageiros que a gente transporta todos os dias. Então, qualquer minuto que a gente ganha em um trem que não está parado, eu entrego mais serviço para a população. Então, esses processos de manutenção voltados para predição, manutenção por condição, isso de fato é o que nós estamos desenvolvendo nesse momento. Alguns deles já estão prontos, ou seja, a gente já está, na verdade, já dentro, né, da área de sustentação e evolução. A área de comunicação e imprensa, você falou, né? Comunicação e imprensa, com certeza absoluta, é uma área que já desbravou esse mundo de inteligência artificial. E dentre outros vários, sim. Inteligência de mercado, que também, né, utiliza muitos dados não estruturados para a gente poder realmente ter o melhor forecast, né, para a gente poder se preparar melhor. Enfim, como o Davi falou, nós criamos um roadmap. Esse roadmap ele é vivo, ele é ativo. E como é que a gente alimenta esse roadmap? A partir das sessões, as tão famosas sessões, né, de ideação, de discovery, o nome que a gente quiser batizar, com as áreas clientes. Ou seja, as áreas é que trazem as iniciativas. A gente tem um processo de inovação na companhia e todas aquelas iniciativas que passam, né, pelo funil da inovação e que têm origem digital, elas vêm para dentro do nosso hub digital. E só para finalizar, o que nós criamos também para a gente também focar em GenAI? Nós criamos o Centro de Excelência em GenAI, porque ele tem uma característica diferente de outras habilidades que nós já temos na área. Mesmo as habilidades de IA tradicional, dados, analytics, infraestrutura e por aí vai, a GenAI ela tem a sua especificidade. E se você não criar um centro ou alguma especialização, você corre sério risco na linha que o Davi falou da IA responsável. Então, isso a gente fez também e é assim que a gente está tracionando a nossa jornada de IA. Não, é muito importante ter um processo assim dentro da empresa, uma área. São poucas as empresas hoje. Muitas empresas que têm consultoria ou empresas do setor de tecnologia têm criado essas áreas, esses laboratórios, mas é difícil você ver empresas de outros segmentos, aí no seu caso, infraestrutura, criando uma área super importante, muito legal. E eu queria deixar assim de exemplo para o público, porque você citou a questão de 1 minuto no transporte público, o quanto isso impacta a vida de milhares de pessoas. E você também comentou que a CCR foi a primeira a implementar o trem sem motorista, sem um maquinista, sem um condutor. É um computador que guia o trem. Então, é isso. Imagina o quanto
quanto a empresa ganhou e quanto a população ganhou com essa mudança. E aí, imagina a inteligência artificial, o que ela é capaz de fazer. A gente não está nem preparado, eu acho, para todo o impacto que vai ter no dia a dia, é isso, dos executivos, das grandes empresas, mas do dia a dia da sociedade no geral, assim, do trabalhador que pega o metrô todos os dias. E aí, Léo, a Cris falou sobre jurídico, mas o financeiro eu sei que também é uma área que pode se beneficiar muito da inteligência artificial. Eu queria saber como que a IA já está sendo utilizada dentro da LDC e como que ela impacta já o seu dia a dia. Eu acho que a área financeira, por trabalhar com muitos dados, né, é um eleito, sempre um eleito para poder a gente usar as ferramentas de IA. Eu acho que a gente tem 2 grandes casos que a gente está em processo realmente agora, que a gente iniciou, e acho que a gente está reinventando um pouco a produtividade. A gente lá atrás, todos os processos de conciliação que são super pesados em termos de horas alocadas dos times, a gente iniciou lá atrás com uma evolução que era a robotização, que já ajudou muito o trabalho, né? E agora a gente está indo agora com um projeto de IA generativa, que é um outro salto. Aí, de novo, acho que a gente está reimaginando o que é a produtividade, né? Então, tanto na qualidade do trabalho, quanto na velocidade das entregas, né? Acho que isso, com certeza, vai ser um ponto que vai ser o resultado. E a área de crédito é uma segunda área que também acho que essas ferramentas novas, elas estão, de novo, são áreas que você tem que tratar com uma quantidade massiva de dados, né? Então, para você ter agilidade para a resposta, para a área comercial, que está no dia a dia ali com o nosso fornecedor, que é o nosso cliente, todos os produtores rurais no Brasil são nossos clientes aqui no Brasil. Então, quanto mais rápido a gente conseguir dar uma resposta para a área comercial, melhor a gente está atendendo esse parceiro que está na ponta. E acho que assim, tem diversos casos de uso, né? Então, a parte de clima está sendo super relevante, na parte de sustentabilidade, que tem uma importância para a área comercial, tem uma importância para a área financeira, que hoje a gente tem, na verdade, uma necessidade, uma demanda com os credores, para todos os stakeholders, de você garantir que você está e que tem a correta rastreabilidade dos produtos que estão sendo originados e estão sendo comercializados pela companhia. Então, acho que é um universo hoje que já tem de aplicação muito relevante dentro da Dreyfus. Sim, e tempo é dinheiro, né? É o clássico, não tem discussão. Porém, é muito difícil, às vezes, mensurar de fato o retorno de investimento da inteligência artificial. Apesar dos casos que vocês comentaram, às vezes uma empresa de outro setor, ela ainda não consegue visualizar como que, investindo em tecnologia, inteligência artificial, ela vai conseguir agregar valor, ela vai conseguir, de fato, aumentar os lucros, ou enfim, porque depende também do que a empresa quer com a tecnologia, né? Então, Davi, eu queria perguntar para você. Como que as empresas podem trabalhar para conseguir medir, de fato, o retorno de investimento? Na resposta passada, eu acho que quando você me perguntou da jornada, quando você me perguntou de como que a gente entendia que eram coisas importantes, eu acho que eu esqueci de falar que tudo isso é alicerçado por um caso de negócio, por um business case. Não é simplesmente implementar uma solução porque é a tecnologia da moda, porque é fancy, porque é bacana, porque é legal. Eu acho que a prerrogativa básica de uma jornada é ter um business case associado. Tá? E tanto no caso da CCR e no caso da LDC, e eles vão poder falar um pouco mais disso, existe um business case associado muito claro e saber realmente quanto que aqueles casos de uso eles vão gerar de valor. Então, aqui a consultoria ela entra como um facilitador ou como exatamente é o braço para desenhar esses casos de negócio. Então, inclusive, nos 2 casos aqui citados, assim, o que orienta essa jornada, seja uma jornada na empresa inteira, como na CCR, seja uma jornada na área financeira, ou transformar a área financeira da LDC,
são alicerçados num business case e nós fizemos esse business case a 4 mãos com os clientes. Então, eu acho que isso aqui é condição sine qua non de sucesso de qualquer projeto de inteligência artificial. Sim. Então, Léo, Cris, vocês querem comentar um pouquinho de como que foi esse alicerce do business case com a aplicabilidade das tecnologias? Não, o Carol, com certeza. Isso que o Davi falou, como eu falei, né, para a gente obter o buy-in do nosso board, naturalmente não é dizendo que a tecnologia está na moda e vamos tentar ver o que acontece. De jeito nenhum, não é? Então, por isso que a gente foi bastante cirúrgico na escolha, né, daqueles business cases que estavam realmente mais prontos, né, em termos de prontidão tecnológica, em termos de prontidão da área funcional e em termos de como a gente vai poder medir aquele resultado. Agora, tem um detalhe importante nessa história também, né, do business case. Quando a gente apresenta um business case, a sua primeira apresentação, ele traz normalmente, aí eu estou do lado de um CFO aqui, né, Léo? Ele traz normalmente, né, um range de possibilidades, né? Ou o valor presente líquido, a taxa de retorno, o quantitativo de headcounts que eu vou ganhar, enfim, a produtividade que vai ser melhorada, ou às vezes até alguma meta que não é tão tangível. E depois, ao longo da experimentação, que são ciclos muito curtos, né, seja na prova de conceito, seja na construção do MVP, nós vamos reduzindo esse nível de incerteza. Ou seja, nós vamos trazendo, sim, um business case mais parrudo. E isso é importante dentro do roadmap, porque senão você vende uma ideia, uma expectativa inicial, e depois você não refina, você vai frustrar. E aí o que acontece? A gente vê isso regularmente nas empresas. Você parte com centenas ou dezenas de possibilidades e depois você morre na tentativa da experimentação, ou então você não consegue escalar isso. Então eu falo que a redução do nível de incerteza, na verdade, é trazendo mais certeza a ponto da gente deixar realmente, né, o board com mais tranquilidade a ponto de poder priorizar. E o funding para isso tudo, ele é necessário. Nós vamos ter que gastar para poder implementar e para poder sustentar e escalar. Então, essa questão do business case, ele é o ponto de partida. Eu imagino que Léo também, né? A gente recebe centenas de solicitações todos os dias. Eu quero uma solução de GenAI. Tá bom, então vamos discutir o que você vai fazer com GenAI. Muitas vezes não é GenAI. Então, o Léo é normalmente a pessoa que fala não, vamos fazer isso. Não, acho que tem que ter claro um business case, tem que ter claro qual o retorno que você vai estar colocando naquela iniciativa, qual o risco potencial que você está mitigando. Quais são, assim, você sempre vai olhar contra as alternativas, né? Então, você vai olhar essa ferramenta, tem alguma outra alternativa? Então, essa ferramenta ela tem que ser, de fato, a mais eficiente para você endereçar aquele problema. Acho que sem isso, acho que assim, muito difícil você conseguir fazer uma iniciativa e seguir no roadmap. Acho que para nós a experiência está sendo mais ou menos a mesma. Assim, é escolher os casos onde você tem mais próximos de tirar do papel. Então, qual a prontidão que a gente tem para realmente realizar. Como eu falei no começo, acho que a gente tem sido assim, pragmático na utilização, até para gerar, acho que um goodwill para as implementações futuras e para as oportunidades futuras. E até acho que também isso ajuda também a todo o time que vai estar exposto e que vai estar trabalhando também vir junto nessa jornada, né? Porque acho que tanto eu estou passando por um letramento e a companhia inteira tem que passar por isso, né? Então é importante que sejam bem escolhidos os casos e os retornos realmente aconteçam para a gente seguir. E se não for o caso, se essa não é a ferramenta, acho que no trabalho mais recente que a gente fez, a gente identificou mais de 110 itens que a gente poderia endereçar. A gente escolheu no final 4. São 4 itens específicos que a gente tem uma implementação focada para os próximos 2 meses. E aí, de novo, nessa sequência, e muitos desses 110 itens, muitas coisas não eram GenAI, não era nem AI, assim, era só talvez um ajuste de processo. Mas já foi assim, já teve o efeito positivo, porque você já foi lá, já mexeu e já identificou que tem o que fazer. Mas, de fato, acho que sem você ter um retorno contra aquilo que você está apresentando, muito difícil tirar do papel. Certo. E então, aproveitando que a gente está falando de uma seara um pouco mais complicada, que é isso, essa questão da
da aplicabilidade e do financiamento e do business case, eu vou falar um pouquinho de desafios. Vou fazer perguntas para vocês relacionadas aos desafios da inteligência artificial. A gente comentou um pouco sobre o letramento do C-Level, tem toda essa questão financeira, mas também tem a escassez de talentos, né? Quando a Motiva, antiga CCR, anunciou o investimento de 500 milhões de reais no ano passado, eles, na época, comentaram também sobre estarem procurando por posições, por pessoas especializadas em tecnologia. E na época você comentou isso, sobre essa dificuldade de encontrar, né, profissionais. E essa não é uma dor da Motiva, da CCR, isso é uma dor do mercado. Assim, todo mundo que trabalha com tecnologia sabe o quanto é difícil encontrar profissionais capacitados, principalmente, especificamente em inteligência artificial. Então, Cris, queria começar perguntando para você como que né, lidar com essa escassez de talentos, quais caminhos que você vê para sanar, né, essa falta de profissionais e como dentro da empresa vocês atuam para, por exemplo, realocar profissionais, enfim, como que vocês atuam nessa frente? Não, excelente, Carol. Pergunta, ponto crucial. Não existe tecnologia viabilizada sem as pessoas, e nem melhoria de processo, e muito menos geração de eficiência e qualidade. Esse é um ponto, de fato, né, que é para nós prioritário. Essa escassez, ela é fato aqui no Brasil, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? A demanda no setor, ela vem sim se intensificando. Isso é um problema bom, né? Ou seja, né, a gente consegue atrair mais jovens para as universidades. O desafio é a velocidade de desenvolvimento desses profissionais está muito aquém daquilo que é a demanda que a gente precisa. Esse é o grande desafio. O que nós estamos fazendo? Né? Algumas ações dentro da Motiva. A primeira delas é justamente a gente mostrar quem somos nós. Né? Nós somos uma empresa de infraestrutura e mobilidade. O que naturalmente traz, né, para quem ouve falar, puxa vida, é uma empresa que trabalha com obra. Claro que a gente trabalha com obra. Nós temos muitas obras para fazer e faz parte da nossa entrega para a população melhorar os ativos que são concedidos a nós. Mas, por trás dessa operação toda, como você bem mencionou, né, o trem driverless, as rodovias 100% monitoradas, os centros de controles unificados, os aeroportos, né, que o nosso objetivo é gerar fluidez para o passageiro e não gerar impedância, isso é 100% tecnologia. Então, uma das ações que nós começamos fortemente no ano passado é mostrar, né, que lá na Motiva tem muita tecnologia para justamente poder atrair esses jovens para que efetivamente a gente possa trazê-los. Agora, tão importante quanto atrair é reter. O que a gente faz? E principalmente quando a gente fala de inteligência artificial generativa, né? Existe uma preocupação e a gente está lidando com isso não só nas empresas, mas no mundo acadêmico também, que é o seguinte, puxa vida, eu vou perder meu emprego. O agente de IA que estão tanto falando vai tomar meu emprego. E não é isso. Ou seja, o que a gente está fazendo na companhia, a gente tem a Academia CCR, agora a Academia Motiva. Nós estamos criando todo um plano de desenvolvimento focado em inteligência artificial generativa para a gente poder preparar essas pessoas. Seja um upskilling, seja um reskilling, ou então mesmo para aquela camada mais operacional, que essa tal IA generativa, ele tem que prestar atenção na vida dele, ele tem que prestar atenção na casa dele. Isso vai mudar a sociedade. Então, a gente está fazendo, né, inclusive junto, a gente tem uma parceria com o MIT. Então, para determinados níveis, a gente usa essa parceria muito forte com o MIT. E para a grande população, nós somos mais de 17 mil colaboradores, a gente também tem as parcerias com a própria Microsoft, com os grandes players, a própria UI, que é a nossa, né, consultoria aí da jornada. Então, a gente vem trabalhando, né, para ter, sim, um ambiente de desenvolvimento, de esclarecimento, de conscientização e de preparação. Para a gente poder também preparar pessoas dentro de casa. E isso não restrito à área de tecnologia. As áreas de negócio, quando a gente fala de inteligência artificial, Davi falou bem isso, né? A gente tem, sim, a democratização da tecnologia. O que antes era, né, na minha época, que o programador de computador era aquele ente, né, que sabia tudo e resolvia tudo e ninguém mais sabia o que ele fazia, hoje não é mais assim. A gente fala das tecnologias ali, né, de low code, no code. O que é isso? Uma pessoa vai conseguir criar um programa de computador.
Ou seja, isso a gente tem que preparar essas pessoas, né, para entender justamente todas aquelas nuances que nós falamos, né, de responsabilidades e tudo mais. Então, esse é um pouco do resumo. Esse, para nós, junto com a área de pessoas, naturalmente, né, nós temos uma vice-presidência de pessoas, para nós é crucial. Tanto o letramento digital quanto o desenvolvimento das pessoas, seja da área de tecnologia, quanto das demais áreas todas funcionais. Cris, eu quero até acrescentar, porque você comentou que você visitou recentemente, acho que a FIAP. E a SPTEC. SPTEC, eu estava tentando lembrar. E você comentou que os jovens estavam meio dispersos, mas quando você começou a falar sobre isso, alguns olhinhos brilharam. Você pode falar um pouquinho desse caso também? Não, é o exemplo, né? Como, de novo, nosso negócio é um negócio de infraestrutura. Para quem olha, fala, puxa, infraestrutura não é para mim, né? Eu sou da área de tecnologia. Mas não, e foi engraçado e interessante, né? Eu fui lá fazer um pitch de verdade para mostrar quem éramos nós para uma centena de alunos. Eram 2 turmas de 100 e tantos alunos. Os primeiros 5 minutos era um no celular, o outro olhando para o lado e ninguém prestando atenção. Aí eu comecei a dar exemplos. Quem já andou de metrô aqui em São Paulo? Foi lá no ponta do trem, não tem condutor. Quem conduz? Ah, tecnologia. Poxa, e na rodovia? Poxa, tem câmera. Eu estou seguro. Legal. E no aeroporto, aquele self-service check-in, aquilo é o quê? É tecnologia. Então, nessa hora, você gira o clique. E nesse caso foi muito, para nós foi super prazeroso, porque eles tinham que escolher 3 empresas que eles desejavam fazer estágio. E a nossa empresa foi a segunda mais escolhida. Então, ou seja, é possível a gente fazer esse trabalho também, né, de mostrar quem somos nós. Sim. Davi, por favor, você tem algum ponto a acrescentar? Porque eu imagino que você, como pesquisador, entusiasta da área, você tem muitas questões. Sim, e como você falou, eu tenho um pezinho na academia ainda, né? Muito forte. E eu acho que tem duas coisas que eu gostaria de acrescentar aqui, que é um pouco do que a Cris estava falando, da velocidade da mudança, né? O World Economic Forum, todo ano ele publica o The Future of the Jobs, né? The Future of Jobs. E esse ano, eu acompanho já há bastante tempo, e esse ano o que saiu no estudo é que mais trabalhos vão ser criados, mais empregos vão ser criados, mais funções vão ser criadas do que funções vão desaparecer. São 120 milhões contra 90 milhões de funções que vão desaparecer. O grande problema aí é exatamente o ponto que a Cris levanta, é a velocidade com que isso está acontecendo e assim, rapidamente algumas funções vão desaparecer, vão ficar obsoletas e rapidamente algumas funções vão ser criadas. A gente só não vai ter gente capacitada para essas novas funções que vão ser criadas. Então, nós vamos ter um gap aí, nós vamos ter emprego sobrando e nós vamos ter gente parada porque não tem qualificação para aqueles empregos. E é exatamente o que já está acontecendo quando você fala que a gente tem que buscar skill, não tem esse skill. E o segundo ponto também, muito, muito próximo ao que a Cris falou ontem, nós estávamos lá na 9 de julho, lá na Fundação Getúlio Vargas, falando de inteligência artificial generativa para o pessoal da empresa Júnior, da consultoria lá da empresa Júnior. E foi exatamente como a Cris falou, assim, eram 50 alunos e todo mundo fala que geração Z não está nem aí. Não saíram, foram 2 horas e meia conversando sobre inteligência artificial, aplicabilidade na consultoria, né? E estavam falando com garotada, com o pessoal que está mexendo nisso. E o interesse deles, o entusiasmo deles por aplicar essas novas tecnologias. Então, eu vejo que a geração que está aí, sim, ela tem interesse, mas quando a gente consegue despertar esse interesse. Então, a aplicação de inteligência artificial hoje nos currículos da escola, acho que é premente. Isso aí já está acontecendo em vários lugares do mundo, inclusive no Piauí, recentemente. Eles colocaram no currículo, né? Porque a gente vai precisar capacitar esse pessoal de uma forma muito, muito rápida. Muito, muito rápida. Senão a gente vai... Senão não, né? Nós já estamos vendo esse gap aí que está acontecendo.
Nossa, agora eu poderia continuar a fazer um novo episódio só a partir daqui, porque eu adoro falar sobre educação e inteligência artificial. É isso, eu estudo muito sobre isso e eu fico muito feliz quando eu vejo casos, principalmente no Brasil, de instituições que já estão pensando nas crianças, pensando nos jovens, adolescentes. Eu fico, nossa, meu Deus, a gente corta, vamos para um outro episódio? Não, brincadeira. Agora, Léo, eu vou aproveitar para falar com você um pouquinho sobre os aprendizados até o momento, porque infelizmente a gente está se encaminhando para o final do episódio. Então eu queria entender de você, mesmo com todos esses desafios, com todos os obstáculos, mas também com os benefícios que vocês tiraram até agora, quais foram os aprendizados e qual o caminho das pedras para as empresas que ainda não começaram, mas querem entrar nessa seara? Falar do caminho das pedras para os outros é difícil, né? Mas eu vou dizer, acho que a nossa experiência, né? A primeira parte, acho que o Davi falou lá no comecinho, né? Acho que quem tem que estar exposto a isso de novo, do estagiário ao CEO, né? Então, porque acho que tem muita coisa que acho que o grupo executivo vai trazer de iniciativas alinhadas à estratégia das companhias, mas tem muita coisa que nasce em quem está ali no dia a dia fazendo, né? Tanto estagiário, assim, a pessoa que está lá na fábrica no interior do Brasil e que tem potencialmente levantar uma possibilidade no caso. Então, acho que o letramento e a exposição de todos é importante por esse motivo e também acho por motivo também de desmistificar um pouquinho o que é, né? E quais são os impactos. Acho que eu concordo 100% com o Davi e com a Cris. Assim, eu não vejo... não é que a gente vai terminar todo mundo substituído pelo robô. Acho que eu vejo sim um ganho brutal de eficiência, de velocidade, de qualidade, mas vai depender da boa utilização, da nossa capacidade de utilizar isso da forma correta. Então, o primeiro ponto acho que é expor o máximo possível as pessoas. Acho que tem uma dificuldade, claro, de fazer isso, dependendo das estruturas das empresas. Acho que isso tem uma dificuldade grande de fazer, mas acho que é importante. Quanto mais a gente expor as pessoas. E pelo menos, de novo, na nossa experiência, foi o que eu falei. Eu acho que utilizar os casos de uso, começar ali, acho que tem uma experimentação, mas para quando for pensar alguma coisa para ser escalada, pensar naqueles casos que você realmente tem ali um valor, tem muito mato alto para poder utilizar. Então, acho que esse foi acho que talvez na nossa experiência, acho que são as duas principais coisas. Acho que o letramento tentar ser o mais amplo possível e na implementação olhar exatamente onde você tem realmente os resultados mais claros para ser atingido. Só, desculpa, antes de passar para vocês, porque você fez uma colocação que eu também acho super importante que você falou, né? Desde o estagiário até o funcionário numa fábrica no interior do Brasil. Qual que é a importância, isso, de ter uma empresa que ela é aberta a ouvir, isso, desde o estagiário até, enfim, um funcionário que não é da área de tecnologia, por exemplo, para trazer essa inovação? Porque eu ouço muito que, às vezes, os casos mais disruptivos vêm da pessoa que está no dia a dia, porque é ela que está, de fato, com a mão na massa, né? Eu queria entender de você qual que é a importância dessa empresa aberta a ouvir. Acho que, assim, quem está sentado aqui em São Paulo, a gente não sabe no detalhe as coisas como elas são executadas e feitas, né? Então, se você não estiver pronto para ouvir e entender o que está sendo trazido, acho que para quem está no dia a dia, você perde oportunidade, né? Então, acho que é uma questão exatamente de não aproveitar boas oportunidades que podem estar dentro da própria companhia. Acho que esse é o grande valor de estar aberto e estar exposto a que todo o time, não só de novo que está aqui em São Paulo, o time executivo, mas de fato as pessoas que estão no dia a dia, que vão estar trazendo oportunidades. E não é fácil, né, isso, muito pelo contrário. Sim. Então, assim, não estou falando que é uma coisa que funciona perfeitamente, muito pelo contrário, mas eu acho que a gente tem que estar exposto e tem que estar aberto a isso. Certo. E, Cris, eu estendo a pergunta a você justamente sobre os aprendizados durante esses anos de tecnologia que você é formado em matemática, está aí muitos e muitos anos atuando nessa frente. Quais são os aprendizados hoje pensando na inteligência artificial que as empresas podem tirar dessa tecnologia? E se você também quiser complementar justamente isso de ouvir as pessoas, ouvir quem está no dia a dia para trazer novas aplicações, também pode ficar à vontade. Tá certo. Bom, o Léo falou, eu concordo 100% com os pontos ali que ele comentou.
né, de aprendizados. Os nossos também foram exatamente os mesmos, letramento, escolher os casos de usos cirurgicamente, com business cases, isso indiscutivelmente sim. Eu ia reforçar um pouco mais essa questão das pessoas, e aí não só, de novo, né, das áreas técnicas, mas principalmente das áreas funcionais. E aí, compartilhando, nós não sabemos ainda o quanto isso vai ser, vai dar certo, mas o que nós estamos fazendo para poder intensificar ou acelerar essa adoção? Nós estamos fazendo um processo de gamificação. Então, as pessoas que estão utilizando as ferramentas de IA generativa no seu dia a dia, compartilharem o que isso está trazendo de melhoria para elas. O que melhorou no meu dia? Então, a gente vai ter uma celebração no final do ano, vamos fazer uma escolha, uma coisa simbólica, mas de fato para a gente poder fazer com que essa adoção aconteça e as pessoas, primeiro, percam o medo, e experimentem, né? Isso que o Léo falou é muito importante. Fazer essa disseminação, de novo, com cuidado, tratando de um ambiente seguro e não liberando ferramentas, mas simplesmente cuidando, né, para que a empresa esteja segura, isso vai ser fundamental. Então, esse processo a gente vai medir agora no final do ano, né? Já vem dando um pouco certo, mas o final do ano vai ser a grande medição. Acho que isso é super importante. Agora, um outro ponto também para finalizar minha fala, a gente tem que estar muito pronto, por mais que a gente tenha uma jornada, por mais que nós nos planejamos, nós temos um roadmap de casos de usos, tudo muda, todo dia muda. Essa é uma tecnologia nova. Eu até vou parafrasear um especialista do Gartner, se chama Álvaro Melo, o Davi conhece ele bem, né? Ele fala o seguinte, que a IA generativa, ela é uma tecnologia adolescente. E como qualquer adolescente, né, ela tem as suas nuances. E nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos sim buscando resolver problemas de adultos com uma tecnologia adolescente. Então, todo esse cuidado que a gente falou é fundamental. E por que eu estou dizendo isso? Mesmo com jornada, com estruturação, com roadmap, nós precisamos ter agilidade para corrigir rotas. Se um business case, por mais pronto que ele esteja, né, um caso de uso, a gente começar a perceber que esse caso de uso não vai dar certo, eu sempre falo, não vamos nos apaixonar pelo projeto. A gente precisa parar. Vamos parar, porque no final do dia você está gastando esforço, recurso, dinheiro e tempo. Então, isso é fundamental. A gente tem que ter agilidade, resiliência, não se apaixonar pelo modelo, pelo projeto e realmente corrigir as rotas. Eu acho que isso é fundamental. E o segundo aprendizado também. Não adianta a gente ter uma área de experimentação e de casos de uso que depois não escalem. Então, essa integração entre a área que cuida depois da sustentação dessa solução e da evolução dessa solução, né, que é o tal do scale-up, que é o tal do handover, né, isso é grave. A gente vê muita coisa morrer na experimentação, justamente porque se desenvolveu algo que depois, na hora de conectar com o seu ambiente da companhia, esse algo não funciona. Então, tudo aquilo é deixado para trás. Então, acho que essas duas colocações adicionais ao que o Léo falou são fundamentais aí nesses aprendizados que nós tivemos também. Carol, tem mais um ponto que agora eu ouvi na Cris. A Dreyfus é uma companhia global com 170 anos. Né? No Brasil, a gente está em mais de 100 localidades, 11 mil pessoas. Então, acho que uma ferramenta nova como essa, né? Acho que uma das coisas que eu também acho que é super relevante, aí no caso da Dreyfus, ter toda essa estrutura global, isso veio de uma estrutura global, mas que tem toda a aplicabilidade local, é a governança e como vai ser utilizado, desde da utilização responsável, a parte ética, a transparência na utilização. Então, muitas vezes você dá o disclosure do que você está usando e como está usando. Então, eu acho que a governança de como isso vem, de como isso vai estar alinhado às políticas da companhia, como vai ter uma política específica para o uso de inteligência artificial. Isso também, acho que, no nosso caso, isso também é super importante. Porque, de novo, uma companhia que só no Brasil tem 100 localidades, no mundo inteiro a gente está em todas as regiões do mundo. Se você não tiver isso também de uma forma estruturada, você não tem o controle necessário que é fundamental para isso. Sim, aproveitando que você levantou essa bola da regulamentação, antes de passar para a pergunta final, Davi, tem alguns executivos preocupados, né? No Brasil ainda não tem, enfim, uma legislação
de inteligência artificial especificamente, mas estamos caminhando para, né, as primeiras leis, enfim. Você pode dar um pouquinho desse panorama de como está o Brasil em termos de regulamentação da IA? O Brasil tem uma PL que está no Senado, que já deveria ter sido votada, não foi, já está pronta. Ela, assim como a inspiração para essa PL é a legislação europeia, que absolutamente está em vigor. Estados Unidos tem legislação também. Só para a gente entender, ano passado isso aí, praticamente todos os grandes centros, os grandes países já têm uma legislação estabelecida. Independente, por exemplo, do Brasil ter essa legislação, qualquer empresa multinacional que atue na Europa já tem que estar com essa legislação funcionando, seguindo a legislação europeia para o mundo inteiro. Tá? Então, assim, a legislação, sim, ela existe. Estados Unidos, diferentes estados têm diferentes legislação. Teve um AI Act agora que foi eles suspenderam, mas não porque então os Estados Unidos não tem legislação. Tem quase todos os estados têm legislação já vigente, e é muito parecido quando a gente falou de LGPD. Começou na Europa, expandiu para o mundo inteiro, e é exatamente o que tá acontecendo. E sim, como eles falaram, é super importante o compliance regulatório. Nós estamos falando de penalidade, nós estamos falando de suspensão da solução se a solução não funcionar, ou se ela infringir gerar algum viés, não ter explicabilidade do algoritmo. Então, eu até no passado eu participei dessa discussão da PL. Eu acho que a PL está bem ajustada, o que está sendo votado está bem ajustado, e é importante que essa não seja uma questão, por isso que essa questão do Responsible AI não é uma questão de você criar uma série de regras dentro da companhia do que deve ou não deve ser feito, como no caso da proteção de dados. Esse programa tem que refletir na construção dos algoritmos e nas soluções. Essa eu acho que é a grande diferença. Um programa de Responsible AI não é só um conjunto de normas que você vai criar dentro da organização, mas um conjunto de normas que você vai criar dentro da organização, mas que também eles estejam refletidos na criação dos algoritmos, entendeu? Então, esse é um ponto de super atenção. E como eu falei, no começo, 23 experimentação, 24 escala, 25 escala com Responsible AI. É um dos temas mais discutidos hoje no mundo, é a inteligência artificial responsável e a utilização de como criar essas soluções, mas com essa responsabilidade. É como a Cris falou, é o adolescente, mas o adolescente sendo submetido a um programa de responsabilidade muito forte, né? Tem um ponto aqui que eu queria destacar, que, assim, fugindo um pouco até da questão da legislação, mas até complementando um pouco do que a Cris e o Léo falaram, que ontem, como eu tinha comentado, lá na Fundação Getúlio Vargas, uma das pessoas da empresa Júnior, lá da GV, perguntou o seguinte: mas nós, como consultoria Júnior, se a gente usa a inteligência artificial, qual a nossa credibilidade frente à empresa que a gente vai estar levando uma solução? Por que ele não acha que... para que eu preciso de você se eu tenho a inteligência artificial? E eu acho que eu achei muito bacana a questão que ela levantou. E aí eu falei o seguinte: olha, a grande sacada da inteligência artificial, como já foi dito aqui, não é substituir o homem, mas sim essa interação homem-máquina. Todo o trabalho realmente pesado de pesquisa, de desenvolvimento, tal, pode ser feito pela inteligência artificial. Mas o ser humano, e principalmente vocês,
na idade que vocês estão, tem uma característica fantástica, é grau de liberdade para pensar fora da caixa, o frescor da juventude, aportar ideias e percepções que talvez a minha geração ou de quem está dentro da empresa não tem essa visão. E a inteligência artificial também não tem. Então, esse tipo de colaboração humano e máquina é que vai fazer alguma coisa absolutamente super, entendeu? Isso é a grande diferença, é a colaboração. Por isso que em momento nenhum aqui no podcast, nenhuma das pessoas aqui falou em substituição e falou exatamente no ser humano, o que a gente vai ver aqui é o que a gente chama de super employees, né? Ou seja, os funcionários num outro patamar de entrega, no outro patamar de qualidade. Em todo lugar que eu vou, sempre a conversa começa em produtividade. E eu faço questão de falar o seguinte, cara, produtividade vai ter, mas o grande diferencial que vai mexer o ponteiro é os deliverables que vão sair do humano utilizando inteligência artificial. O que ele vai poder entregar de uma forma exponencial. Isso vai realmente mexer o ponteiro, que é o que já acontece em várias empresas. Nossa, eu adorei a pergunta muito madura para uma empresa júnior, né? E quando ela fala de credibilidade, eu gosto sempre de dar um exemplo do último prêmio Nobel, né? Que foi o Demis Hassabis, se eu não me engano, o nome dele é esse, que desenvolveu no Google o AlphaFold, que é uma nova forma de você estudar moléculas do corpo humano, proteínas do corpo humano, a partir de inteligência artificial. Então, assim, um prêmio Nobel, né? Na verdade, foram 3 agraciados, Sim. né? E isso é o que é o mais bacana dessa conversa. Foi a cooperação entre 2 químicos e um cientista de dados e um cara de tecnologia. E eu achei isso fantástico, né? Ou seja, o cara não entende muito daquele tema, mas ele entende de dados, de ciência, de programação. E os outros 2 entendem muito, e essa colaboração é fantástica. E é exatamente a colaboração, poderia ter uma máquina daqui a pouco, junto com o humano, ganhando também um prêmio Nobel. É emocionante, né, gente? Eu acho emocionante. Para terminar, eu vou fazer a pergunta, eu ia brincar, a pergunta de $1 milhão, mas eu acho que é a pergunta de $1 trilhão, né? Como escalar a inteligência artificial, e aí eu abro para os 3, como escalar a inteligência artificial de forma responsável e de forma que gere valor para o negócio, sem deixar de lado, todos esses desafios que vocês precisam passar, que as empresas precisam passar para amadurecer dentro desse setor. Bom, vou começar. Tá bom. Eu acho que de uma maneira ou de outra eu acabei falando, né, na minha resposta anterior, o conceito de escalar significa, né, não criar um silo de desenvolvimento e experimentações de IA generativa ou de inteligência artificial, isso vale para qualquer tecnologia, mas de fato fazer com que esse desenvolvimento, vou usar as palavras do Davi, ele ocorra de maneira colaborativa. Ou seja, a área de negócio ali dentro, ela puxa, ela é a dona daquilo lá. A área de tecnologia aportando tecnologia, conhecimento e toda a infraestrutura para que ao final do ciclo da experimentação, naturalmente, essa solução já esteja dentro, né, de todos os ambientes, respeitando governança, políticas e tudo mais. Então, tem um desafio grande porque ela passa por todos os layers da companhia. Mas minha palavra é não ensilar, porque senão você acaba criando, né? Eu vou usar uma palavra forte aqui, né? Mas enfim, você acaba criando uma feira de ciências. Você tem muita experimentação, você tem muitas ideias, muitas iniciativas, mas que pouquíssimas ou nenhuma delas realmente reverberem e gerem valor. Porque vamos lembrar de novo, né? Para a gente escalar qualquer coisa, a gente tem que provar o valor. A gente tem que ter um business case parrudo. E para a gente provar o valor, de fato, a gente tem que cuidar para que isso depois flua dentro da companhia. E o alicerce para tudo, para finalizar, são as pessoas. Se a gente não tiver esse plano de adoção sendo abraçado pelas pessoas, se a gente não tiver o board reconhecendo que, de fato, essa geração de valor é real, isso também não escala. A gente tem, de novo, uma feira de ciências, experimentações e não tem nada tangível. Tá certo. Léo, Davi, alguém quer complementar? Eu acho que, assim, perfeito o que a Cris falou. Acho que para mim, acho que só o ponto é que acho que essas iniciativas elas têm que estar de fato alinhadas ao qual a estratégia da companhia. Né? Acho que não pode ser uma iniciativa por só. Né? Ela não pode existir só para você vou criar alguma coisa que não está de fato ali
muito alinhado com o que a companhia quer de visão de futuro, né? Então, acho que, combinando, acho que o Cris falou isso, se realmente tiver isso alinhado com que a visão de futuro, com a estratégia da companhia, acho que aí você tem todas as ferramentas e todos, assim, os insumos para você realmente escalar essas iniciativas. Bom, eu acho que todos os pontos que foram levantados aqui, como governança, letramento, ter um business case associado, toda a questão também de, como a Cris falou, assim, demonstrar para o board, ou seja, ter um buy-in do presidente da companhia e tal, um sponsorship do board, cara, praticamente a questão da jornada, não é caso de uso, é jornada. Eu acho que esses são os pontos mais importantes. E aqui, eu acho que o bacana, até escutando eles falando, porque são dois executivos que estão dentro das empresas, assim, para quem é da área de consultoria, para quem está vivendo isso todo dia, tudo me parece muito, muito claro, muito óbvio o caminho. E quando você escuta dois executivos que estão dentro da operação, falando exatamente sobre esses pontos, cara, isso eu acho que é uma das principais coisas. E eu acho que isso se deve muito ao letramento, isso se deve muito ao aprofundamento e o conhecimento que eles tiveram dentro dessas novas tecnologias, da visão de futuro, do link entre o negócio e a tecnologia. Então, escutar isso é muito bacana. Eu acho que essa é também um dos pontos, assim, é ter esse tipo de ação dos executivos e não conseguir dar conta do dia a dia do trabalho, mas conseguir também ter graus de liberdade para pensar além, né? Para fazer a transformação, né? Então, repito, para mim é tudo muito óbvio, mas quando eu escuto deles, eu acho que essa é uma das características das empresas que estão conseguindo fazer essa transformação, ou seja, ter esse tipo de posicionamento e comportamento dos seus executivos, entendeu? Certo. Muito obrigada, Davi, Cristiane, Leonardo. Foi um prazer ter vocês aqui. O episódio de hoje, eu acho que foi mais uma aula. Até eu vou depois reassistir para pegar cada nuance do que vocês falaram, porque é tudo muito importante, principalmente isso, para executivos que ainda querem, às vezes, ter esse sponsorship de um board, mostrar o episódio e falar, olha aqui, gente, o que eu tô falando é verdade, o que eu tô falando tem base, lastro na realidade. Então, eu agradeço muito vocês, eu agradeço o público que assistiu até aqui. Espero vocês em outras oportunidades, para novas pautas, novas entrevistas e até a próxima.